Voltei, turma, agora para a nossa aula de língua portuguesa. Só que essa aula de língua portuguesa é somente para quem ainda não fez a trilha do leitor, tá bom? Quem já fez a trilha do leitor não precisa assistir essa videoaula. Então, se você chegou agora para assistir a aula de língua portuguesa e já fez a trilha do leitor, então você não precisa assistir essa aula. Se você ainda não enviou a foto da trilha do leitor para a Pro, então aproveite agora, vá lá, peça a ajuda de um adulto, tire a foto da trilha do leitor e envie para a Pro, tá bom? Essa aula é só para quem ainda não fez. Combinado? Você precisa entregar a trilha do leitor até o dia 15/9. Então, você precisa fotografar e enviar no e-mail da Pro. Combinado? Então, vamos lá. Para quem não sabe onde está a trilha do leitor, é no final do caderno de língua portuguesa 2. Se aconteceu qualquer problema com a sua trilha, ai, Pro, não sei onde está, eu perdi, eu acho que eu guardei, mas não sei mais. Então, você pede para o papai ou mamãe me enviarem uma mensagem no e-mail dizendo que você não sabe onde está a sua trilha do leitor. E a Pro vai enviar no e-mail uma imagem da trilha do leitor, aí o papai ou a mamãe imprime e você consegue fazer, tá bom? Então vamos passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever o seu nome. Então, escreva o seu nome, tá bom? Aqui, ó, início da viagem. Então, aqui você vai escrever o nome da história que você mais gosta, tá bom? Então, você escreve aqui. Então, pode pausar o vídeo agora. Se você não fez essas duas partes, pause o vídeo e faça. Escreva seu nome e o nome da história que você mais gosta. Eu escrevi Chapeuzinho Vermelho, que é a história que eu mais gosto, tá bom? Então, se precisar, pause o vídeo agora. Pronto? A primeira história que nós registramos foi a história do Pedro Coelho. E você vai encontrar essa história, caso você não se lembre ou você não viu essa aula, está na aula do dia 26/6. Então, na aula do dia 26/6, a Pro está contando essa história, tá bom? Então, se você não se lembra ou se você não viu, volte lá na aula do dia 26/6 que você vai encontrar a contação da história do Pedro Coelho. Aí aqui, depois que você escutar a Pro contando a história, você vai escrever aqui um recado para o Pedro Coelho, tá bom? Então, se precisar agora, você volte lá na aula do dia 26, assista a aula, escreva um recadinho para o Pedro Coelho, depois você volta. Eu escrevi assim: Pedro, você precisa ser mais obediente, porque para quem não conhece a história, o Pedro, ele se meteu em uma enrascada das grandes, porque ele desobedeceu a mãe dele, sabia? Então vá lá, assista a história e escreva, tá bom? Continuando aqui, a nossa a segunda história que a Pro contou foi o Grande Rabanete. A contação dessa história está na aula do dia 7/8. Então, se você não se lembra dessa história, ou se você não escutou a contação dessa história, volte lá na aula do dia 7/8, escute, assista e depois você vai escrever aqui o que você achou dessa história. Eu coloquei aqui que essa história é muito divertida. Aí você vai colocar aqui a sua opinião, tá bom? Então, se você não escutou a história, é só voltar lá na aula do dia 7/8. Combinado? Se precisar, pause o vídeo, faça com calma. A terceira história é a história do patinho feio. E a história do patinho feio, ela está lá no caderno de língua portuguesa 2, nas páginas 52 e 53. Então, se você não se lembra muito bem dessa história, você pode ler lá nas páginas 52 e 53. E aí você vai desenhar o patinho feio como você imagina que ele é. Então, nesse espaço, você vai desenhar o patinho feio, tá bom? Use a sua imaginação. E aqui na quarta história é a história do boi e do sapo.
Essa história também está no Caderno de Língua Portuguesa 2, páginas 69 e 70. É uma fábula. E a Pro já explicou que toda fábula tem uma moral, um ensinamento. Então, você vai ler essa fábula, se você não lembra, e você vai escrever aqui o que você aprendeu com essa fábula, tá bom? A Pro escreveu assim, ó, aceite quem você é. Mas se você não lembra a história, você pode ler as páginas 69 e 70 e escrever a sua opinião. Tudo bem? E por último, a quinta história. A quinta história é o Leão e o Ratinho. A história O Leão e o Ratinho foi a mais votada na live, tá bom? Nós fizemos essa votação durante a live, então a Pro colocou lá 3 fábulas e a fábula mais votada foi a fábula do Leão e o Ratinho. E na sala virtual, a Pro vai deixar disponível as 3 histórias, tá bom? Então, você pode ir lá na sala virtual e assistir não só a fábula do Leão e o Ratinho, mas as outras 2 também. Combinado, gente? Então, faça com muito capricho, com muita atenção. Depois que você terminar, peça ajuda de um adulto para fotografar a trilha do leitor e enviar para a Pro. Aí estão as 3 histórias que a Pro irá deixar disponível lá na sala virtual. A Raposa e as Uvas, o Leão e o Ratinho e a Lebre e a Tartaruga, ok? E aí estão os endereços dos meus e-mails para que vocês possam enviar a atividade. Um beijo enorme para vocês e até amanhã.